Glória a Deus, a família está toda aqui reunida. Glória a Deus. Tá junto, irmão, também? Ok. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Seu nome? Angelita. Seu nome, filho? Jonathan. Quem quer falar primeiro? Você? Então, apóstolo, há 1 ano e 3 meses, Deus fez um reboliço na minha vida e eu fui para Cascavel de mudança. Nem eu entendi o que estava acontecendo, mas Deus sabe todas as coisas. E eu retornei para Maringá de mudança novamente, devido ao fato que ele vai testemunhar. E aí eu não consegui a casa. E eu falei, Deus, eu não quero mais morar para lá, eu quero morar para cá, né? Eu não aceito mais morar para lá. E as pessoas diziam assim, você tá louca, você não vai conseguir casa de R$1.000 aqui. Eu falava assim, eu vou conseguir. E as casas só iam surgindo para lá, 900, 800. Eu falei, não quero, Deus, não quero, o Senhor conhece meu coração e sabe o porquê desse propósito. Eu quero uma casa para cá. Aí um dia eu levantei, orei, chorei muito. Peguei minha bicicleta, falei, não vou com o carro porque eu não consigo estacionar, né? Muito movimento ali. Peguei a bicicleta, saí de casa e vim direitinho pelo Brasil. Na primeira rua eu desci, a segunda eu virei às esquerdas, olhei e falei, não, não é. Não pode ser. Aí peguei o telefone, liguei para o homem, fechamos o negócio. Aí ele falou, vou pintar, vou fazer jardim, vou deixar prontinho, vou te entregar. Aí eu contei para as pessoas, ninguém acreditava. Daí a semana passada eu me mudei. Aí convidei as pessoas para ir lá em casa, ninguém acreditava. Assim, pelo local e pela casa e tudo assim que Deus deu a mais. E eu falava assim, eu tenho fé, porque eu já estava no 3º dia de campanha. E eu falava assim, Senhor, 3º dia eu não consegui a casa. O Senhor sabe que eu preciso dessa casa para lá. E foi Deus, assim, sabe, que me trouxe ali, que preparou tudo. E hoje eu louvo a Deus que eu estou na casa que eu queria. Quer dizer, tem mais do que eu queria. E estou feliz. Você queria estar perto da igreja? Só essa curiosidade minha. Queria, porque eu tinha um carro. E hoje eu não tenho mais. Eu uso o carro do meu esposo. E eu falava, Deus, ali é pertinho, eu posso ir a pé. Sabe quantos minutos dá, pastor? 10 minutos. A gente veio a pé hoje, eu, ele e a minha filha. Então, assim, eu falei, é Deus, se Deus tem propósito, porque quando ele tinha 7 anos, 8 anos, eu trazia ele para a igreja, ele e a minha filha. E quando eu passava no portão, o seu pai dizia assim para mim, ela vai ser uma grande levita, e ele vai ser um grande pregador. E eu tomei posse dessa promessa. E todo culto que eu vinha com eles, o pai do Senhor profetizava. E eu tomei posse. E os anos se passaram. E ele parou de vir, com 14 anos. Aí aconteceram umas coisas e as pessoas diziam assim, desiste dele. Ele não tem mais jeito. Ele não tem solução. Desiste dele. Eu dizia, não. Tem uma pessoa que profetizou na vida dele. E disse que ele vai ser um grande pregador. E onde ele pôr as plantas do pé dele, Deus vai honrar ele. E eu disse assim, Deus, se o Senhor colocou ele lá para tratar, fala comigo, que hoje eu estou sozinha numa cidade estranha, não tem Batista Renovada, não tem os pastores que eu conheço para eu pedir socorro. E aí Deus falou para mim assim, você disse que queria ser águia, e a águia não chora. E aí eu me conformei. Aí eu fui numa costureira levar uma roupa. Chegou lá, a costureira não sabia do que se passava. Ela falou para mim assim, filha, não foi o diabo que pôs teu filho lá. Fui eu que coloquei para limpar, tratar, tirar a mágoa, tirar ódio e abrir os olhos espirituais dele. Quando eu fui visitar ele na sexta-feira, apóstolo, nós louvamos 3 louvores. E ele me disse que fazia culto naquele lugar. Então, assim, é muita coisa. Se eu for contar, é muito extenso. Mas, assim, tem que resumir um pouquinho para entender o dele. E eu estou muito feliz, apóstolo, porque a gente veio, a gente está no último dia de campanha, Deus nos deu as bênçãos que a gente veio buscar, as vitórias. E Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Essa palavra que ela disse aqui, Deus é fiel, isso resume todo o agir. O pastor Mário está lá que profetizava, olha lá, o cantinho lá. Deus é fiel. Ela tinha um desejo, que para muitos parecia loucura, de estar do lado de cá. Quando ela diz do lado de cá, aqui em Maringá, mais próximo da igreja. Mas para pagar um aluguel nessa região é exorbitante. E ela disse, não, mas eu creio. Então a casa dela é lá em Sarandi, do Ouro Verde. Mas ela disse, eu quero
morar em Maringá, eu quero estar do lado da igreja. Por isso ela disse do lado de lá e do lado de cá. Todo mundo dizia do viaduto para lá, ela queria do viaduto para cá. Então Deus é bom. E o desejo do coração dela era esse. Quando você for orar a Deus e buscar algo de Deus, explica o porquê para Deus. Talvez você pede, eu quero isso. Mas para que você quer isso? Você tem que detalhar. A oração é você conversar com Deus, é você explicar: Deus, eu preciso disso por causa disso, eu preciso disso por causa daquilo. E ela diz: Senhor, eu quero do lado de cá para ficar mais perto da igreja. Meu marido tem carro, eu não tenho. Você quer para ficar perto da igreja, para você ir me adorar? Quero. Então pega a sua bicicleta, vai atrás. E ela saiu, o Espírito Santo foi guiando, entrou na rua A, na rua B, desceu, viu a casa. Pensou, é impossível. Eu creio que na hora que ela pensou, Deus olhou do céu e falou assim: mas você não está me pedindo? Por que você está falando que é impossível? Liga para o dono. Ela pediu uma casa com uma despensa só ainda, e a casa tinha 2. Ela foi lá falar, resumindo, deu tudo certo, pagou o preço que ela poderia pagar, está pagando o preço que ela poderia pagar, do lado da igreja. Ela vem a pé, no lugar que ela queria, porque ela mostrou para Deus o porquê ela precisava desse lugar. Talvez você diz: mas será que Deus atende desejos de corações? Se você conhecer a Bíblia, você sabe que Deus atende. Lá no Salmo de Davi, Salmo 37, o verso 4, ele diz: agrada-te do Senhor o teu Deus, para você ver o que vai acontecer. Ele concede desejos do seu coração. E ela recebeu o milagre. Mas a bênção não parou por aí, porque o filho que está aqui, o diabo queria destruí-lo, queria acabar com a vida dele, queria jogar ele na vergonha, na humilhação. Mas Jesus é bom, e ele vai contar o que aconteceu. E aí, meu filho? Pastor para a igreja, pastor também. Ano passado, pastor, eu acabei indo para Cascavel, né? Daí eu fiquei lá durante o período e estava trabalhando e tudo. Mas daí passou um tempo, eu não conseguia mais serviço, em nenhum canto, não arrumava serviço. Aí comecei a me envolver com certas amizades, né? Certas influências. Aí foi passando um tempo que chegou em dezembro do ano passado, dia 8, eu caí preso com um mandato de um assalto. Daí eu caí, a Civil catou, eu estava trabalhando, inclusive, foi meio-dia, foi numa sexta-feira. Aí eles catou e levou para a comarca. Aí da comarca eu fiquei ali 7 dias, daí recebi umas cartas da mãe e tal, daí passou 7 dias, eu fui para a Penita, daí, né, fui para a PEC. Aí a cadeia de lá tinha acabado de passar por uma rebelião, foi do dia 9 ao dia 11 de novembro, teve uma rebelião, então estava cortado tudo de direito. O único direito que a gente tinha era de ficar quieto, o segundo era para não perder o primeiro. Você tinha que ficar, né, daquele jeito, só tava ali com o kit higiene, só isso e mais nada. Aí eu sabia como que jejuava e como que orava, mas eu nunca tinha feito isso, nunca tinha interesse, né? Daí lá dentro, eu conheci um cara que ele falou assim que não acreditava em Deus não. Mas daí, conforme o tempo foi passando, lá ele começou a acreditar, porque não tinha com quem falar, não tinha com quem conversar. O seu parceiro não podia fazer nada além do que você também ser, era todo mundo igual. Ninguém consegue fazer nada além. Ficar ali já era o dia inteiro, o dia parece ter bem mais que 24 horas. Você fica ali sem fazer nada, parasitando mesmo. Daí eu comecei a jejuar e a orar. E nisso o barraco inteiro começou a jejuar também. E fechou umas pessoas lá. A gente tem que dar tempo para Deus trabalhar, né? Eu jejuei e orei durante uma semana. Quando foi na outra semana já começou a entrar o jumbo da rua. Começou a entrar as coisas da rua. As coisas, roupa, tudo. Naquele frio, pastor, naquele frio. Eu dormia na lata, assim, ó, era na lata mesmo. Era 3, chama jega, né, as camas, né, 6 jega. Era 3 que tinha colchão, 3 era na lata. Nós revezava cada dia. Começou a entrar colchão da rua, começou a entrar as coisas. Graças a Deus, minha mãe também não foi a única que me deixou falando, né. Daí eu fiz mais outra campanha de jejum e oração também. Primeira semana nada, emendei mais outra, mais 7 dias. Daí esperei também. Quando foi
Na semana de resposta, já comecei a ter pátio e foi liberado uma visita emergencial. Dia 3 de março, eu vi minha mãe, tinha caído dia 8 de dezembro. Daí eu continuei, né? Porque é uma coisa tremenda, assim, porque a gente começa a falar com nada, começa a falar, assim, simplesmente falar, fecha o olho, seu olho e ora. Deus está escutando, porque nós servemos um Deus vivo. Deus que nós servemos, Ele não está morto. E eu tô aqui por 2 motivos. Eu falei que eu ia testemunhar assim que lá muitas vezes eu prometi, falei com Deus que ia testemunhar. É o segundo testemunho já que eu tô dando depois que eu saí. Dia 12 agora vai para 3 meses que eu tô na rua. Daí eu fiquei 5 meses lá só, mas parece que foi 5 anos. Imagina quem tá lá 5 anos, como que a cabeça não fica, né? O cara fica doido. Daí eu comecei a jejuar e orar também para vir minha condena, né? Minha sentença. Que eu não tinha, eu já vai para 2 meses e nada, resposta nenhuma, só ficava preso, não sabia quanto tempo, não sabia de nada. Quando foi dia 12 de... Quando foi o dia das mães? Foi em abril? Maio? Dia das mães foi em maio? Então março, dia 12 de março desceu minha condena, 6 anos e 4 meses no semiaberto. Eu tinha que puxar 8 meses para vir no semiaberto. E já veio direto no semiaberto. Como que lá não tem colônia de semiaberto? Aqui em Maringá tem, aqui você tem que puxar semiaberto, mas lá não. Então eu fui direto para a rua, dia 12 de maio, né? 12 de maio, um dia antes do dia das mães, eu estava em casa, foi num sábado. E hoje é o sétima sexta-feira que a gente está fazendo campanha aqui, né? Fazendo a campanha de libertação aqui. E eu falei para Deus, se eu conseguisse um serviço, eu ia vir aqui testemunhar com toda certeza. Eu saí a entregar currículo, irmãos, antes de ontem. Entreguei 30 currículos só. Daí meu padrasto, né, bonzinho, foi lá e imprimiu mais 100. Receba, né, mais 100. Não tem motivo. Aí tá. Quando foi hoje, eu falei, não vou sair, vou ficar em casa. Dormi até o meio-dia. Fiquei em casa deitado, agoniado. Não sabia, não tinha o que fazer, não tem o que fazer. O cara ligou no meu serviço, ó, John, você pode vir aqui, que o serviço é seu. Trabalhando numa funilaria aqui na Mauá, pertinho de casa, vou a pé e volto. Pertinho de casa também? Do lado de casa. Hoje foi meu primeiro dia de serviço. Esse é o Deus da Bíblia. Oi? Eu lembrei daquela passagem que acho que tinha um rei, não sei quem que era, que estava enfermo. E Deus falou para ele, vai lá e toma banho 7 vezes no rio. Ele foi e desceu 6, mas falou, meu Deus, não está acontecendo nada. Ele falou assim, mas eu falei 7, não foi 6. Quando desceu a última, aconteceu um milagre. Obediência! Veja só, é Jonathan, né? Jonathan. Olha que luta ele enfrentou. Mas como Deus tem planos na vida desse jovem, o diabo veio e falou assim, eu vou acabar com a raça dele, vou jogar ele dentro de uma cadeia, e ele vai perder a vida dele toda dentro de uma prisão. Mas há uma promessa, uma profecia, que Deus usaria ele, mas Deus permite ele entrar dentro do cárcere, porque fora ele não estava ouvindo. Deus falava, sabe? Aí Deus falou, quer saber de uma coisa? A mãe está dizendo aqui pertinho ao meu ouvido, que ele falava assim, que igreja o quê, mãe? Que igreja? Que é isso? Deus, que Deus o quê? Aí Deus falou, pois é, você não quer vir pelo amor? Você vai vir pela dor. Aí Deus permite ele entrar dentro de um cárcere, permissão de Deus. E lá ele pôde sentir na pele o que é estar encarcerado, principalmente nesse sistema prisional brasileiro. Sofrimento. Ele contou que chegou numa época bem difícil lá, que havia tido uma rebelião, foi cortada as regalias, teve que dormir no piso. A luta grande, a situação complicada. Mas lá dentro ele lembrou de uma coisa, que se ele buscasse Deus, o Deus que ele dizia, mãe, que é isso? Que igreja? Se ele buscasse Deus, Deus iria ouvi-lo. Talvez você está aí, mas meu filho está no cárcere, minha filha foi presa, tal. Deixa lá, é Deus trabalhando.
Lá vai aprender a temer a Deus, a conhecer o amor de Deus, porque é assim que Deus trabalha. Quando sair de lá vai ser uma bênção. Aí Deus tratou na vida de lá e começou a orar, começou a jejuar, buscar a presença de Deus. E Deus fez um reboliço quando viu que o coração dele estava voltado para Deus. E hoje ele está aqui no semiaberto, parece que você disse, né? Cumprindo sim aquilo que deve para a justiça, mas no semiaberto ele pode trabalhar, ele pode estar na casa da mãe, ele pode vir à igreja. Deus não deixou ele livre de tudo não, para não escapar. Ele vai ficar no semiaberto, porque se você coisar, eu já te mando de novo para lá. Então, para ele ficar firme, Deus vai trabalhando na vida dele. Quanto mais ele buscar Deus, Deus vai fazendo. E logo, logo, Deus, quando vê que ele está pronto, Deus risca aquela sentença dele, rasga e dá a ele a bênção por completo. Apóstolo, ele não chegou aqui livre não. Ele ficou mais de 30 dias recuado, sem poder sair na rua. E ele falava assim: mãe, eu estou preso de novo. Eu falava: deixa Deus trabalhar. Porque se você tivesse livre, você não ia para a igreja fazer campanha, né? E outra coisa, ele não poderia ter vindo sem autorização do juiz. E a gente não sabia. A gente veio assim, vamos. E quando nós chegamos aqui, que estava chegando o dia dele assinar, eu entrei em contato com o advogado. E o advogado falou assim para mim: ele está com ordem de prisão. Aí eu falei: não, ele não vai voltar. Se foi Deus que tirou, Deus não vai permitir que ele volte. Ele vai honrar os compromissos dele. E daí o advogado recorreu. E hoje eu falei com o advogado, ele falou assim para mim: ó, o promotor assinou sorrindo. Está na mesa do juiz. Eu falei: o juiz é Deus, já assinou também. Ele não vai mais voltar para lá, sabe? Então assim, pastor, eu louvo a Deus assim, porque não foi fácil. Isso é um pedacinho do que nós passamos, sabe? E eu digo assim, para quem tem esse problema na família, não abaixa a cabeça. Quando ele foi preso, era como se eu tivesse feito o que ele fez. Eu era julgada, eu era apontada, eu era humilhada. Eu fiquei sozinha, só eu e Deus. E as pessoas diziam assim: desiste dele, ele é uma vergonha. Eu falava assim: eu não vou desistir. Deus não desistiu de mim, porque eu vou desistir do meu filho. E Deus é fiel, porque Ele já cumpriu muitas promessas na minha vida sem eu merecer. Por que eu vou abandonar Ele? Então assim, eu falo para as mães: não desista. E outra coisa que eu aprendi é você e Deus. Não adianta ir atrás disso, atrás daquilo, da Maria, do João. Não, venha na igreja, escuta a palavra, porque é o alimento que vai te edificar, que vai te dar força. As orações do apóstolo, assista na madrugada. E assim, é Deus. E não desistir jamais. Porque se eu tivesse desistido dele, hoje eu não estaria aqui. Hoje ele não estaria aqui comigo. Porque é a primeira vez que a gente sobe junto aqui para dar um testemunho. Hoje a gente caminha junto novamente. Então eu estou feliz. Apóstolo, louvo a Deus pela sua vida, pela vida de todas as pessoas que têm ajudado a gente em oração. Esse é o segredo. Não desista, porque eu sempre digo: aquela pessoa não tem mais ninguém que acredita nela. Só você. Não desista dela. Para concluir, está feliz? Estou feliz, né? Tem que estar, né? Tem que estar, né? Se não tivesse. Amém. Que pergunta também, né? Mas tem que perguntar, que realmente a gente está feliz na presença de Deus. Então vamos ver se o nosso povo com certeza está feliz. Olha lá, ó. Vai dar um glória a Deus e um aplauso bem forte para Jesus.